pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre as teorias da psicologia, sobre os embasamentos teóricos que a psicologia fez, que ela tem, sobre os pensamentos, os pensadores da psicologia, sobre as suas contribuições, com a história da psicologia, com os processos psicológicos. Bem, a psicologia, ela deixou de fazer parte da filosofia, ela começou como ali no campo da filosofia e ela tornou-se uma ciência autônoma para estudos dos processos psicológicos. O primeiro laboratório de psicologia foi na Alemanha, fundado por Wundt, no qual estudava os processos introspectivos, das pessoas, Então ainda não falava sobre mente, não falava sobre pensamento, sensação, emoção, não falava sobre traumas, não falava sobre nada disso. São as primeiras abordagens que a psicologia faz sobre os estudos de como que funciona a psicologia. Ainda estava engatinhando, estava acontecendo ainda. Aí depois disso veio o estruturalismo do Titchener, que fala sobre a estrutura psíquica, sobre os processos estruturais. Aí foi superado pela visão do funcionalismo, que já não se importava mais com os processos estruturais em si, e nem introspectivo, mas os processos funcionais, como funcionavam os processos psicológicos. E aí, em contribuição com a teoria de Darwin sobre a teoria da evolução das espécies, que Darwin fala que toda espécie que não se adapta pelas exigências do meio é selecionada e morre. Nessa concepção, nessa visão, nasce o behaviorismo, do Skinner. Também teve, na verdade, começa com os estudos de Watson. Aí o Skinner, com o behaviorismo radical, acabou sendo o representante oficial do behaviorismo, do comportamentalismo, que é uma teoria que fala sobre os comportamentos observáveis. E aí o Skinner não vai falar muito sobre sensação, não vai falar nada sobre sensação, emoção, pensamento, sobre sentimento. Ali o estudo e a importância do estudo para o Skinner é voltado para a observação da relação do sujeito que faz com o meio, nessa teoria que ele acaba se inspirando ali na teoria da seleção natural, acaba na seleção por consequência, no qual o sujeito evolui, se adapta, modifica o seu comportamento. O analista comportamental, através de uma tríplice de contingência, onde ele analisa o comportamento anterior, comportamento problema, e a resposta, ou seja, antecedente, resposta e consequência. O comportamento anterior apresentado pelo paciente, a resposta desse comportamento e a consequência. Na consequência, é feito modificações de padrões de comportamento, ou reforçar esse comportamento que ele continuar acontecendo, ou extinguir um comportamento que não está sendo legal acontecer. Então, essa teoria, ela mostra pra gente que a interação do sujeito com o meio ambiente, essa interação, ela pode, se ela for reforçada, ela pode continuar. Se ela não for reforçada, ela tem uma tendência de ser extinta, Então, o analista comportamental, verificando o que é correto, o que não é correto nos padrões de comportamento do seu paciente, vai auxiliar para que comportamentos bons continuem, comportamentos não muito adequados, que eles sejam modificados ou extintos. Na proposta da teoria da psicanálise, que é
fundada e abordada por Sigmund Freud, não é o único representante da psicanálise, né? Temos muitos pesquisadores e teóricos da psicanálise. Mas, como nós vamos falar brevemente sobre o que é psicanálise, o que ela estuda, vamos então falar sobre o principal representante, né? Quem fundou tudo isso, quem defende toda essa ideia, né, sobre o inconsciente. Por que é tão importante para a psicanálise falar sobre o inconsciente? Porque Freud já acreditava que nossas principais dificuldades, traumas, medos, ansiedades, as coisas que não sabemos lidar, não estamos conseguindo lidar, estão recalcadas num local chamado inconsciente, inacessível. Então, ele vai dizer assim, que esse inconsciente, essas coisas que nós guardamos e recalcamos lá no inconsciente, de vez em quando ela se apresenta disfarçado pra gente em algum comportamento ali, a gente consegue perceber. Quando coisas assim que de vez em quando aparecem, né, que a gente não sabe lidar, quando vimos uma pessoa que a gente fala, meu santo, não bateu com o dela. Pode ter algum recalcamento ali no seu inconsciente que está confrontando com você em alguma coisa que é sua, que você está projetando naquela pessoa, coisas que você não sabe lidar. Por ser inconsciente, você não tem acesso. Outra coisa que é bastante interessante de se comparar são relacionamentos, em geral. Alguém que tenha tido um relacionamento muito difícil lá atrás, no qual essa pessoa não superou, foi o quê? Uma traição muito séria, foi um abandono, foi a perda de alguém muito importante que o magoou muito, e nas relações futuras ela não está conseguindo ser feliz com mais ninguém, está acontecendo conflitos ali nas próximas relações dela, só que ela fala, eu não dou sorte para relacionamento não, já desisti de levar uma relação mais a sério, não dou sorte não, acho que vou ficando mesmo, mas acho que pra mim não vai acontecer. Pode acontecer desta pessoa não estar mais confiando nas relações futuras porque ela sofreu muito lá atrás. No próprio senso comum, a gente pode pensar assim, né? A gente ouve muitas pessoas dizer assim, lógico, né? Essa pessoa não vai casar mais, ela sofreu tanto. No próprio senso comum, às vezes a gente ouve algumas coisas que estão bastante relacionadas com a teoria. E isso pode ser um trauma, que a pessoa não sabe, né? Não sabe que ela tem essa situação. Aí um psicanalista vai fazer esse resgate, vai acessar na aliança terapêutica, na confiança que acontece, né, entre o terapeuta e o paciente. Ao acessar essa área, né, que a pessoa ela está fugindo, não quer falar sobre, ao acessar esta área tão difícil, tão conflituosa, o terapeuta vai conseguir fazer com que a pessoa compreenda que existe ali um estímulo bastante recalcado e reprimido, que ao trabalhar em terapia e lidar com esse conflito, ela pode vir ter novos relacionamentos porque ela aprendeu a lidar com aquilo. Esta é uma das propostas da psicanálise. A dinâmica psíquica que a psicanálise estuda e trabalha tem a primeira e a segunda tópica, que é o id, ego e superego, que é uma dinâmica psíquica do sujeito. A segunda tópica é o consciente, pré-consciente e o inconsciente. Então, não vamos nos aprofundarmos muito, né, sobre o assunto, mas o psicanalista vai utilizar essas ferramentas, esses mecanismos, para ajudar que o paciente se conheça, se aceite, se respeite e consiga compreender melhor a sua relação externa.
o sucesso da terapia vai funcionar bastante bem com essa visão, com essa interpretação. A terceira força da psicologia é o humanismo, que é uma terapia que se contrapõe ao darwinismo, a essa visão ambientalista, né, no qual a adaptação do sujeito ao meio ambiente. Então, o humanismo vai falar assim: não, eu não acredito nessa teoria. Essa teoria não me representa, não faz sentido para mim. Então, quer dizer que eu preciso me adaptar ao meio ambiente para mim ser feliz, para mim evoluir. Então, eu não acredito nessa teoria, eu acredito num sujeito autônomo, dono das minhas verdades, que se autoatualiza, que se modifica e também pode modificar tudo que vê. Eu não sou obrigado a me adaptar. E isso para mim é limitado, essa visão deles, né? Que é para o humanismo, o humanista, que é uma visão assim, valoriza muito a busca das minhas verdades com bastante autonomia. Essa é uma visão bastante positiva para o humanismo. Dentro do humanismo, a gente tem a fenomenologia, a gestaltterapia. A fenomenologia trabalha com designs analíticas, que fala muito sobre a existência, né, o existencialismo, a existência para além do sujeito. A gestaltterapia fala sobre a percepção, né? A Gestalt é a terapia da boa forma, que ela diz assim: a percepção das coisas, ela vai muito além do que os olhos podem ver. 2 mais 2 não é 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 3, 2, pode ser 4, mas não necessariamente, não está definindo. E a minha forma de interpretar não é igual à sua, ou pode ser, mas se eu desenhar um 6 no chão, eu vejo 6, você vê 9 e tá tudo bem, né? Então, a minha forma de interpretar é a minha verdade, a minha subjetividade. A sua é a sua. Então, a forma como eu interpreto as coisas é que vai fazer toda a diferença para mim. Então, nós também temos uma linha de pensamento que é cognitivo-comportamental. É uma terapia mais nova do que as demais que eu citei. Ela é apresentada e defendida por Aaron Beck, Judith Beck, a filha de Aaron Beck. Mas é comportamental. Eu já não falei sobre o comportamental? Sim, eu já falei sobre o behaviorismo, né, o comportamental de Skinner. Só que na abordagem do cognitivo-comportamental, Beck vai falar assim: comportamento, behaviorismo, sim, eu concordo, vou colocar na mochila e vou levar comigo, faz todo sentido para mim. Agora eu vou acrescentar o pensamento e a cognição. Sim, então para mim tem mais coisa aí. Então, como que Beck oferece pra gente essa proposta? Ele vai falar assim: vou trabalhar na resolução dos problemas. É feito um questionamento através daquele questionamento socrático, né? Sócrates, ele apresentava para os seus discípulos, ele levantava, né, uma sequência de situações que ele acreditava ser importante, categorizava e organizava. Beck usa essa visão para organizar os problemas, na resolução de problemas, né? Ele vai virar para o paciente e vai dizer: fala para mim o que é problema para você, quais são os seus problemas. O paciente, ele faz uma lista, né, enorme, gigante de problemas. Ao levantar esses problemas e a organizar e categorizar, o paciente vai perceber que boa parte desses problemas ele mesmo criou. Não são exatamente problemas, algumas coisas são ansiedade, frustração, são coisas que ele não está conseguindo lidar no dia a dia, mas que são de fácil compreensão. São sentimentos e sensações, algumas vezes, inseguranças e o que de fato é o problema, né? Todo mundo tem problema, isso tem, com certeza, é normal.
e o que de fato é problema é organizado e é trabalhado. E aí tem as técnicas, né, de resolução de problemas, tem as técnicas cognitivas, que aprofundando é bastante interessante também. E as teorias psicológicas não tem a melhor teoria psicológica. Para mim, na minha concepção, eu encontrei a que é ideal para mim. Mas cada um tem a sua forma de interpretar, a sua subjetividade, a sua forma de entender o que é bom e correto. Por isso que existem várias teorias, porque existem, eu tenho a minha significação, a minha formação pessoal, emocional, psíquica, biológica, as minhas verdades, elas foram desenvolvidas com a minha história. As estimulações que eu vivi durante toda a minha vida, fui eu quem vivi. E assim é todo mundo. Por isso que algumas teorias concordam e discordam de outras. É normal. Mas que legal que é assim. Porque senão seria muito limitado. A gente teria que acreditar numa coisa só e iria ficar chato, né? Nós somos todos diferentes. E isso nos torna maravilhosos. Então, a teoria que melhor fala sobre você, que você melhor se identifica, é a excelente, é a melhor que tem. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Agradecer o carinho, a participação de todos vocês. Deixa seu joinha, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as áreas de atuação da psicologia, as áreas que o psicólogo atua. Um grande beijo e até o próximo vídeo.